Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção das primeiras semanas, do PET 3 de História, tá bom? No final do PET 2, a gente viu que os homens passaram a ocupar os 5 continentes, chegando ali no continente americano, e a gente viu também, que no período neolítico surgiram ali as primeiras aldeias, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. E essas primeiras aldeias, vão dar origem aí a grandes civilizações. E são essas civilizações aí que a gente vai estudar aí ao longo do PET 3. Na primeira civilização que nós vamos estudar, nós vamos falar sobre a civilização egípcia, tá? Então é necessário a gente fazer uma aula introdutória, dessa civilização egípcia para que vocês possam estar respondendo às atividades, propostas aqui no PET 3. Porque o texto, que é introdutório aqui do PET 3, dessa semana 1, ele não fala nada, sobre a civilização egípcia, sobre o que está pedindo nas atividades. Então, eu tenho uma aula gravada, sobre o Antigo Egito. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui para não ser preciso, de eu gravar uma outra aula aqui para vocês. Então, vocês assistam, dá um pause aqui, assistam essa aula sobre o Antigo Egito e depois volta para a gente fazer a correção, dessas atividades, que vai ficar muito mais fácil o entendimento aí, de vocês, tá? Vai ficar muito mais fácil para vocês responderem essas questões, e do porquê essas questões são assim. Esse primeiro texto aqui, vocês façam a leitura dele, ele está falando algo que a gente já comentou durante as aulas, que é sobre o surgimento do homem, no continente africano, porque os registros mais antigos, os fósseis mais antigos descobertos até então, é no continente africano, tá? Então a África é o berço aí da humanidade, tá? E a gente começa aí a falar da civilização egípcia porque o Egito está localizado, no continente africano, tá? Então é uma das primeiras civilizações aí mais antigas que nós temos registro, tá? Então o texto aqui vale, para a título de conhecimento, mas como eu disse, ele não contribui, para o desenvolvimento das atividades. Tá? Então, assistam a aula lá sobre o Antigo Egito e volta aqui para a gente fazer a correção dessas atividades. Então, vamos lá. A primeira atividade está pedindo que o seguinte, ó, todos nós sabemos que o continente africano protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta e todas as pesquisas apontam para lá como o lugar onde tudo começou. Para além da origem da humanidade, a África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre essas civilizações podemos destacar o Antigo Egito, sociedade que se organizou às margens do rio Nilo. Observe o mapa atual da África e o que destaca a região do Antigo Egito. Em seguida, responda as questões. Então, a imagem 1 trata, do continente africano atualmente, com a divisão aqui de seus países, e a imagem 2, está mostrando aqui, o Antigo Egito, ainda dividido aqui em Baixo Egito e Alto Egito, que eu explico lá no vídeo, Havia essa divisão, tá? O Baixo Egito, ele está localizado ao norte devido à altitude, porque está mais próximo ao nível do mar, então ele está mais baixo, tá? Numa altitude mais baixa. E o Alto Egito, está localizado ao sul devido à sua altitude maior. E aqui, essa parte toda em branca, representa o deserto. O Egito ele, tem deserto de um lado e do outro, tá? Inclusive o deserto do Saara corta aqui também o Egito. Só que tem essas partes verdes. Essas partes verdes aqui significam as margens férteis, do Rio Nilo, porque o Rio Nilo tem um período de cheias, que ocorre mais ou menos em julho, durante os meses de julho a setembro, e essas cheias fertilizam as suas margens. É essas margens férteis aqui que vão ser propícias, à agricultura, e vão possibilitar que os egípcios pratiquem, a agricultura aqui, mesmo no meio, de um deserto. Tá? Então, a gente faz essa pequena observação e vamos ver o que está pedindo aqui nas questões. O que você sabe a respeito do continente africano?
Então, aqui está, né, testando seus conhecimentos prévios, né? O que você já ouviu falar sobre o continente africano, tá? E você vai colocar essas informações aqui, né, nessa primeira pergunta. Mas pelo mapa, se você não souber de nada, né, pode fazer uma pesquisa aí na internet, mas pelo mapa a gente já pode tirar algumas conclusões, né? A gente pode tirar a conclusão de que é um continente enorme, com vários países, né? Muitas pessoas tratam, né, o continente africano como se fosse uma coisa só, né? Como se fosse um único país. Fala assim, africano, então é tudo igual. Não, né? São vários países diferentes, com línguas diferentes, com povos diferentes, tá? Nem todo mundo que vive na África, que é africano, é negro, tá? Nem todo mundo que vive na África é pobre, tá? Então, as pesquisas, né, vão ajudar vocês a desmistificar um pouquinho, né, esse preconceito que tem aqui no continente africano. Tá? Mas o que vocês podem falar? Foi berço, né, das primeiras civilizações, né, o berço da humanidade, que está falando lá no texto. Né? Foi aqui, né, que surgiu a civilização do Antigo Egito, foi aqui que vieram os escravos, foi daqui que vieram os escravos, né, para o Brasil. É um continente que tem desertos, florestas, rios muito importantes, como o Rio Nilo, o Rio Congo, o Rio Níger. Então, é um continente assim bem, né, variável. Foi aqui que foi a Copa, né, o país, né, sede da Copa de 2010, né, a África do Sul, que está aqui, né, localizado dentro do continente africano. Então, são várias coisas que vocês podem colocar a respeito, né, do continente africano. A letra B. Você já ouviu falar do Egito Antigo? Bom, provavelmente sim, tá? Então vocês colocam aí se sim ou não, mas eu acredito que todo mundo já tem escutado, né, falar alguma coisa sobre o Antigo Egito. Aí está perguntando aqui também, o que você sabe sobre essa civilização, tá? Então vocês podem falar que essa civilização aqui, eles praticavam rituais de mumificação, né? Então as múmias, né, que a gente conhece, né, de filmes, de livros, né, de histórias em quadrinhos, vem, né, aqui da cultura egípcia. As pirâmides foram os egípcios que construíram. Quando a gente fala de faraó, né, Tutancâmon, né, e Ramsés e outros, vem aqui, né, dessa civilização do Antigo Egito. Quem é, né, bastante religioso, estudou aí nas aulas de religião, sabe que foram os egípcios que escravizaram os hebreus, né? E Moisés, que foi criado ali como um egípcio, é que libertou os hebreus, né, da escravidão aqui no Egito. Tá? Então, são várias coisinhas também que ao longo da vida de vocês aí vocês já devem ter escutado falar, visto em algum filme, tá? A respeito dessa cultura. Então aqui não tem muito o que é certo e o que é errado. Está pedindo informações de conhecimentos prévios, né, que vocês possam ter sobre a civilização, tá? Agora a letra C está pedindo para vocês repararem a imagem 2, tá? Essa, né, do mapa aqui do Antigo Egito. E observar que o Antigo Egito era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo. Bom, aqui uma pausa. Há estudos mais recentes que dizem que o rio Nilo é o segundo rio mais extenso do mundo e o mais extenso seria o rio Amazonas, tá? Só que aqui a gente não vai entrar nesse debate aqui não, tá? Só estou mostrando para vocês que a história, os estudos, né, eles não são absolutos, né, eles podem ser contestados, tá? Aí no contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do Rio Nilo? Então, olha só, numa civilização que, né, começou a ser fundada no meio do deserto, qual que é a importância de um rio? A importância de fornecer água, a importância de sobrevivência, né? Que sem esse rio, né, não haveria vida no Antigo Egito. Eu começo a aula, né, sobre o Antigo Egito e falando uma frase do historiador grego Heródoto, né, que viajou para o Egito Antigo, né, e falou que o Egito era uma dádiva do Rio Nilo, né, ou seja, era um presente do Rio Nilo, porque sem esse rio não haveria civilização egípcia.
né? Porque era um deserto, então a gente precisa de água para sobreviver, né? E essa água vinha aí do rio Nilo, esse rio extenso aqui, tá? Então, qual que seria a importância? A de fornecer água para a sobrevivência daquela civilização. Letra D. Ainda sobre o rio Nilo, observe que as comunidades que compunham o Egito Antigo estavam localizadas nas margens do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio. Bom, eu já falei aqui para vocês, as margens do rio eram férteis, né, e eles podiam praticar agricultura, né, nessas margens férteis. O restante aqui do território do Egito era de deserto, né, ficando impossibilitado de praticar agricultura, tá? Então, eles se organizavam às margens, né, do rio Nilo porque possuía terras férteis, né, estava próxima a uma fonte de água. Tá? Então, essas são as hipóteses, né, mais prováveis para a gente justificar a organização dessas comunidades aqui, né, em torno do rio Nilo. Aí, na segunda atividade, né, nós já vamos entrar aqui sobre a sociedade do Antigo Egito. A sociedade do Antigo Egito era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Abaixo temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Com a ajuda do seu livro didático ou pesquisando na internet, complete os espaços com os segmentos correspondentes. Eu até passei uma atividade para vocês, né, sobre essas pirâmides. Cada pirâmide do Antigo Egito ela tem algumas diferenças, né? Depende de quem apresenta essa pirâmide aí para vocês, tá? Mas a gente consegue, por linhas gerais, interpretar e ver, né, quem ocupa cada uma dessas funções aqui, né, na sociedade, cada uma dessa posição. Então, olha só, no topo da pirâmide, né, com o maior poder e em menor, né, quantidade, nós temos o faraó e sua família. Tá? Então, ele é o que tem o maior poder. Abaixo dele, né, em segundo lugar aqui, com um pouquinho mais de pessoas, né, nós temos os sacerdotes e os nobres. Né? Dentre os nobres aqui, nós vamos ter o vizir, né, que é como se fosse um governador que auxiliava ali o faraó, né, na administração. Então, nós vamos ter os sacerdotes e nobres, tá? Pessoas aqui, né, com um alto prestígio, poder na sociedade. Aqui na número 3, né, essa pirâmide aqui, ela está invertida. Né? Nós estamos aqui falando dos militares. Então, vocês colocam aí 3 militares, mas os militares, eles estão aqui, era para eles estarem aqui na posição 4, tá? Então, vocês vão colocar uma setinha, né, apontando para cá na posição 4, e a posição 4 vocês vão apontar aqui para a posição 3, tá? Porque os militares, eles têm um maior número do que os escribas, e eles têm um pouquinho menos de importância do que os escribas, tá? Os escribas, por terem conhecimento da escrita, né, e já falando aqui, né, o número 4 são os escribas, né, era pouquíssimas pessoas que tinham esse conhecimento da escrita, né, e era uma escrita, eles tinham conhecimento da escrita sagrada, né, o hierógrafo. Então, era uma pequena parcela, então eles estavam acima dos militares, tá? Então, número 3, militares, número 4, escribas. Só que a gente inverte essa ordem, tá? Os militares, eles estão abaixo, né, dos escribas. Então, puxa uma setinha apontando para cá e outra setinha apontando para cá, para cima, tá bom? Aí, número 5, nós temos os comerciantes, tá? Realizavam os comércios, pessoas livres, né? Conseguiam dinheiro ali, mas não devia prestar serviços ali para outras pessoas, né? Viviam por conta própria, tá? Deviam pagar apenas os impostos do Estado. Número 6, nós vamos ter os artesãos, né? A gente consegue identificar isso daqui pelos desenhos, né? Um rapaz aqui, né, um homem fazendo uma escultura, outro fazendo um tapete, né, outro parece que está fazendo um vaso, um pote de cerâmica, né? Então nós vamos ter os artesãos, que também eram pessoas livres que trabalhavam por conta própria. E aqui no número 7, nós vamos ter os camponeses, que eram chamados de felas, e os escravos. Então,
essa organização aqui, eu comento com vocês, né, na aula sobre o Antigo Egito, tá? Então, fica bem mais fácil de vocês compreenderem se vocês assistirem a aula antes. Aí, a sociedade egípcia, né? A gente vai colocar as camadas, as 7, né? Que nós comentamos aqui. Quem que integrava essa camada, né? E a função que ela tinha. Então, basicamente com base, né, nos seus integrantes. Então, o integrante da camada 1 é quem? É o faraó e sua família, né? Qual que era a função do faraó? Era a função de governar, né? A função de ser um chefe militar, de chefe religioso, de ser juiz, tá? Então, ele tinha a função suprema na sociedade, tá? A palavra dele era a palavra de um deus. O faraó, ele era considerado um deus na terra, tá? Uma divindade. Então, ele tinha a função de rei, de chefe militar, de juiz e chefe religioso. Abaixo dele, né, na camada 2, nós vamos ter quem? Os sacerdotes, né, e os nobres. Qual que era a função dos sacerdotes? Né? Fazer as cerimônias religiosas, realizar as cerimônias religiosas. Né? Ele era um intermediário dos deuses, né, e os homens. Né? Então, ele que fazia todos esses rituais. O processo de mumificação também era liderado aí pelos sacerdotes. E os nobres, auxiliar, né, na administração, auxiliar o faraó no governo. Número 3 aqui, né, aí, né, vamos seguir com essa camada para vocês não se perderem, tá? São os militares. Qual que é a função dos militares? Proteção e de manter a ordem, né? Que se as pessoas se revoltassem ali, quem que ia controlar? Os militares, né? Para proteger o Egito de invasões, né? Quem que ia fazer esse papel? Os militares. Tá? Número 4, né? Os escribas. Qual que era a função, né, dos escribas? Fazer registros, tá? Anotações, produzir textos, tanto textos sagrados, né, quanto textos comerciais. Eram os escribas que faziam todos esses tipos de registros, né? Quantidade de gado que o Estado tinha, quantidade de pessoas, enfim, tudo era o escriba. Quinta camada, comerciantes, né, fazer trocas de produtos, né, trocas comerciais. Tá? Então, conseguir um produto de uma região, né, fora do Egito, né, quem que ia fazer isso? Os comerciantes, tá? Buscar um produto longe, né, fazer trocas, né, de produtos. Número 6, os artesãos, né, integrantes, artesãos. Qual que era a função dele? Produzir, né, artefatos, seja produzir escultura, produzir pó de cerâmica, construir, né, casa, produzir tecidos, né? Então, produzir artefatos e produtos. E o número 7, né, os camponeses e escravos. A função dos camponeses era a função da produção agrícola, né, responsáveis pela produção agrícola e também pela construção de obras públicas. Então, eles auxiliavam ali na construção de pirâmides, na construção, né, de alguma estátua, de algum monumento, de canais de irrigação, né, canais que levavam a água do rio para locais mais distantes. Então, eram os camponeses que faziam esse papel. E os escravos, eles trabalhavam nas minas, nas pedreiras e também realizavam ali alguns serviços domésticos para os nobres, né, para quem tinha condição de ter um escravo. Tá? E os escravos eram prisioneiros de guerra. Tá? Então, aqui nós temos os integrantes e as funções. Na número 3, né, nós vamos falar sobre a religião. Né? A religião na sociedade egípcia era politeísta. Né? Deixei grifado aqui para vocês. Ó, politeísta. O que isso significa? Significa que eles acreditavam em vários deuses. Hoje em dia, a maior parte, né, da sociedade brasileira segue uma religião cristã, né? Então acredita em um único Deus. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos eles acreditam em um único Deus. É uma religião monoteísta. No Egito Antigo, por eles acreditarem em vários deuses, eles eram politeístas, tá? Ou seja, acreditavam em vários deuses. Existia o deus do sol, da agricultura, dos mortos, entre tantos outros. Cada cidade-estado do Egito Antigo tinha o seu Deus protetor. Pesquise no livro didático ou na internet e, em seguida, preencha a tabela listando quais eram os principais deuses do Antigo Egito e sua função dentro da sociedade.
Então, eu comento, né, sobre a religião também na aula sobre o Egito, tá? Falo ali alguns nomes de deuses e a função que eles tinham. Mas aqui eu vou citar alguns para vocês, né? Nós tínhamos o deus Ra, né, ou Amon-Ra, que era o deus do sol, então a função, né, deus do sol. Osíris, deus da vida após a morte. Horus, deus da vingança, né, deus da guerra. Bastet, né, deusa da lua. Anubis, deus dos mortos. Sobek, deus do Nilo, né, ele tinha a cabeça de um crocodilo, né? Tote, deus do conhecimento. Otor, deusa do amor, tá? Então, Ator, né? Não é Otor, não. Ator, deusa do amor. Então, aqui nós temos algumas funções. Não precisa colocar todos, completar todos, não. Uns 5, 6 aqui já está ótimo. Vocês podem fazer essa pesquisa na internet, que vocês vão encontrar, tá? Ou então, né, acompanhar lá no vídeo e completar a tabela com base nas informações que eu passo para vocês. Bom, as atividades, né, estão ficando mais complexas, né, um assunto aí que é novidade para vocês, então vai exigir um pouquinho mais de vocês aí, de atenção, de interesse, de esforço, né, para estar resolvendo essas atividades. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, né, eu vou estar disponível lá no nosso horário de tutoria para a gente estar solucionando essas dúvidas, né, tirando essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me perguntem. Mas não deixem de assistir a aula, né, sobre o Antigo Egito, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que vai ajudar vocês, né, tanto a fazerem essas atividades aqui, quanto, né, terem um conhecimento a mais, né, sobre o Antigo Egito, que lá eu falo da economia, né, eu falo do papiro, da escrita, dos rituais de mumificação, então eu falo de várias outras coisas, tá, que não são cobradas aqui. Então, um grande abraço a todos, né, e até a nossa próxima aula.